Feito um gato. Isora vomitava feito um gato. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Pança de Burro, da Andréia Abreu, com tradução para o português da Lívia de Orsola. Eu já vou começar falando que essa escritora é de Tenerife, nas Ilhas Canárias, e eu achei isso muito interessante. Primeiro porque quando o livro chegou aqui em casa e eu vi que o nome da escritora era Andréia Abreu, eu simplesmente pensei que era literatura brasileira contemporânea. E aí eu só quebrei esse pensamento o dia que eu tava na livraria, fui folhear o livro e vi que tinha tradução. E daí eu falei, ué? Como assim esse livro tem tradução? Eu tinha certeza que ele era brasileiro, mas ele não é. E aí eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a escritora era de um país que, obviamente, eu nunca li. Eu acho sempre incrível a oportunidade de entrar em contato com histórias de países tão diferentes do convencional, né? A gente acaba sempre lendo uma literatura muito proveniente dos Estados Unidos, de alguns países determinados da Europa. Então, poder conhecer obras de outros lugares é uma coisa que me deixa muito animada. E principalmente porque esse livro, ele é muito ambientado, assim, nas próprias Ilhas Canárias, né? Então a autora traz uma história que se passa nessa sua região. E eu diria mais, eu diria que a região aqui é praticamente um personagem da história. Eu já vou começar passando vergonha, porque assim, aqui na quarta capa, a gente tem uma explicação sobre o que é pança de burro. Só que aí tá entre aspas. Pança de burro é um fenômeno meteorológico característico do norte das Ilhas Canárias. E gente, eu li essa quarta capa algumas vezes e eu pensava que esse era um jeito poético de alavancar o livro. Sei lá, estão falando que o livro é um fenômeno meteorológico. E cara, Pança de Burro é um fenômeno meteorológico das Ilhas Canárias mesmo. Isso daqui não é uma blurb tendenciosa pra falar do livro. Ele está explicando o título. E eu, enfim, descobri isso bem depois de fazer a leitura. E daí eu ri muito da minha cara. Mas enfim, então Pança de Burro é um fenômeno meteorológico que acontece nessa região, especialmente no norte das Ilhas Canárias, onde moram as personagens desse livro, que faz com que a névoa fique muito densa, quase como se as nuvens estivessem ali sobre as cabeças dos moradores, o que deixa a região ali um pouco claustrofóbica, um pouco pesada, eu diria talvez até um pouco triste, e é dentro de toda essa ambientação que a gente vai conhecer essa história. Eu já quero dizer, eu ainda tô segurando esse livro aqui, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui na história, a gente tem duas meninas como protagonistas, sendo que uma delas está narrando o livro pra gente e a gente não vai conhecer o seu nome. A gente vai conhecer apenas o nome da sua melhor amiga, a Isora. Elas são pré-adolescentes e ela e a Isora têm uma relação de amizade, eu diria, bastante tumultuada. Qualquer semelhança com a amiga genial pode não ser mera coincidência, mas não teve como, né? Durante toda a leitura desse livro, eu só conseguia pensar na Lenu e na Lila. Eu acho que tem muitas semelhanças aqui entre essas duas histórias, não só porque na relação de amizade delas aqui, a gente tem uma clara relação de poder, em que a narradora dá mais valor, parece, a essa amizade, pelo menos coloca nítido esse valor. Ela é muito apaixonada por essa amiga, então ela se subjuga a ela, faz o que a amiga quer, ela parece que tá sempre precisando lutar por essa amizade que é tão preciosa pra ela, como a gente também consegue enxergar claramente na Lenu e na Lila. Só que ao mesmo tempo, também assim como minha amiga genial, pelo jeito que a história é construída, a gente consegue entender que, na verdade, a outra personagem também é extremamente frágil. E ela acaba revelando a sua insegurança justamente nesse poder que ela coloca sobre a outra, que é meio que o único poder que ela tem na vida, né? É se mostrar acima da outra amiga, que na verdade ela também ama, de quem na verdade ela também depende. E aqui a gente tem uma história também um tanto parecida com a Amiga Genial, porque a gente tem duas personagens que vivem numa região pobre, então elas têm dificuldades socioeconômicas, elas também têm dificuldades familiares. E falando ainda da ambientação ali que a autora traz pra história, a gente sabe que Tenerife é uma região bastante turística, né? As Ilhas Canárias por si é um lugar que atrai muitos visitantes e meio que o país vive do turismo. E aí eu lembro de um outro livro que eu li, que é o Bem-vindos ao Paraíso, e que fala sobre a questão dos resorts na Jamaica e da precarização do trabalho ali, da exploração dos locais. E aqui a gente tem essa mesma situação, a gente consegue perceber através das palavras da narradora, né, o quão esses moradores estão sempre subjugados aos gringos que visitam o lugar, e como eles claramente são explorados por pessoas que estão ali gastando as turras de dinheiro enquanto eles estão vivendo situações complicadas. E eu acho sensacional como a autora consegue colocar tudo isso num romance de menos de 200 páginas e que na verdade é apenas
sobre duas meninas. Ele é um romance que chega a ser um pouco claustrofóbico, porque ele fica preso ali nas minúcias da relação das duas, e a gente sente, né, o fenômeno meteorológico, o peso dessas nuvens em cima da gente. E ainda tem um outro detalhe sobre a região, que tem um vulcão ali perto, que tá adormecido há muitos anos, mas que pode entrar em erupção a qualquer momento, e as pessoas meio que vivem essa situação de esperando o Godot ao contrário, como se elas estivessem sempre na iminência dessa tragédia e pudessem ver as suas vidas sendo carregadas pelas lavas a qualquer momento. E, gente, é muita pressão na cabeça, né, das pessoas, e claramente dessas meninas aqui que estão aí no início da adolescência, descobrindo a vida, descobrindo uma a outra, né. Eu acho que aqui a autora dá um passo além do que a Helena Ferrante fez na questão do relacionamento das duas, porque a gente tem uma intenção sexual clara aqui. Por muitas vezes eu cheguei a imaginar isso em Amiga Genial, mas enfim, nunca se concretizou, nunca foi falado abertamente sobre isso, mas aqui não. Aqui a personagem sente um desejo pela amiga que ela não entende direito se é admiração, se é um desejo sexual de verdade. Na verdade, elas estão na idade de descobrir a sexualidade delas, e elas acabam sim experimentando uma com a outra, então elas se beijam, elas experimentam uns amassos, e tudo assim, meio que como se a Isora pra ela tanto fizesse, e a personagem que tá narrando a história pra gente tivesse sempre que correr atrás, esperar por uma chance. Enfim, a gente vai morando na cabeça dessa personagem e acompanhando toda essa intensidade, que eu acho impressionante como que a autora consegue colocar em tão poucas palavras, enquanto ela faz diversas críticas ácidas e análises sociais, enfim. Dito tudo isso, né, eu acho que já ficou claro que eu acho que esse livro é uma peça muito interessante de literatura, um trabalho cheio de camadas. Eu acho que a autora, ela tem um poder literário bastante interessante. Ela é muito jovem, essa escritora é de 95, a foto dela, gente, aqui na orelha, parece um bebezinho, eu fiquei chocada. Mas, como eu comentei no meu vídeo de fechamento de leituras do mês, a minha experiência emocional com o livro não foi muito interessante, assim. É um livro que eu consigo analisar como uma boa obra literária, mas que não me alcança de forma emocional mesmo. Não foi uma experiência de leitura que eu gostei. Eu acredito que muito disso esteja relacionado com um tipo específico de desconforto que ele me causa, que a autora coloca muito propositalmente, eu acredito, mas que é um desconforto que eu não gosto de sentir. Tem vários tipos de desconforto que eu adoro sentir na literatura, mas esse não é um deles, que é a escatologia. A escatologia me incomoda demais, e vocês já viram na primeira frase do livro que ela tá falando de vômito, e aí ela vai falar também de cocô, e assim, eu sei, são coisas naturais do ser humano, todo mundo faz, mas não sei, não é uma parada que eu gosto. Eu me sinto, sei lá, uma criança de 4 anos no parquinho vendo o amiguinho falar ai, cocô, pra causar. Infelizmente é o que eu penso quando eu me deparo com isso na literatura, e por isso eu acho que eu não consegui alcançar tanto essas personagens. Eu não gostava muito da forma com que elas falavam sobre esses assuntos, se relacionavam. Eu me lembro bastante em relação a isso de Me Chame Pelo Seu Nome, que também foi um livro assim que eu saí totalmente do hype. Eu detesto esse livro, eu odeio aquele casal, e eu acho que muito tá relacionado também com as escatologias que pra mim o autor ficou forçando o tempo inteiro pra pintar uma paixão devocional que envolve até amar o cocô do outro. Enfim, acho que a gente também sempre tá se descobrindo enquanto leitor, né, e eu definitivamente percebi que esse tipo de coisa me incomoda e acabou me afastando aqui dessas personagens também. Mas alguma coisa também deve ter feito com que eu não me identificasse tanto com elas, não criasse essa empatia mais pro lado emocional, embora racionalmente eu ache sim um livro bastante interessante. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!